Olá, minhas melhores saudações a todos e todos que irão acompanhar a gente nessa live ou que vão assistir posteriormente à gravação. Existem muitos pontos de intersecção entre a ginecologia e obstetrícia com a neurologia. Por exemplo, a enxaqueca é 3 vezes mais comum em mulheres do que em homens, e muitas suposições de sua causa é a interferência hormonal do estrogênio, conforme iremos discutir mais adiante. Bem como alternativas terapêuticas muito utilizadas na ginecologia, como as medicações hormonais, podem interferir em doenças neurológicas, como a trombose cerebral. Porém, há pontos no qual os tratamentos ginecológicos podem auxiliar no tratamento neurológico e dessa maneira ser uma ação sinérgica, como o tratamento da terapia de reposição hormonal na menopausa, que acaba diminuindo a incidência de doença de Alzheimer e também alterações do sono. E hoje temos a honra de receber um convidado muito especial, o Dr. Alexandre Bossoni, médico neurologista, doutorando em neurociência. Olá, Alexandre, já estou fazendo sua apresentação, vou Olá, reiniciar aqui a sua apresentação. Então, hoje temos um convidado muito especial, o Dr. Alexandre Bossoni, médico neurologista, doutorando em neurociência pela pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com foco em cefaleia e trombose venosa cerebral. Responsável pela enfermaria de neurologia e pelo ambulatório de transtorno dos movimentos e toxina botulínica do Hospital Santa Paula. Muito obrigado mais uma vez e sentimos realmente muito honrado pelo seu aceite do convite. E gostaria já de te entregar a fala para que você possa comentar um pouquinho sobre o que temos de ponto em comum entre a neurologia e a ginecologia obstetrícia. E aí já vem uma segunda pergunta. Será que falamos a mesma linguagem em benefício do paciente? perfeito. Agradeço o convite de estar aqui. E já respondendo à primeira pergunta, em neurologia, quando a gente dia, existem capítulos específicos que são assuntos relacionados com a vida da mulher. O AVC na mulher, a cefaleia, a dor de cabeça na mulher. Então, esse assunto em neurologia é bastante recorrente. Na prática do dia a dia, às vezes pode acontecer algum conflito, alguma aí, conduta, essa interação com neurologistas e ginecologistas, às vezes pode não ser tão harmônica. Mas eu acho que a gente está seguindo para um momento em que a gente vai ter uma coisa, uma relação mais harmônica e mais consensual em relação aí de todas as doenças que a gente acaba é, tratando em conjunto. Com certeza, Alexandre. Eu acho que é muito importante a integração. Muitas vezes focamos na nossa especialidade e acabamos, né, deixando passar situações que são muito relevantes, que poderiam, de certa forma, ter mais benefícios à paciente, né, por estar muito restrito à Uhum. nossa vida aí do dia a dia aí de consultório. Bom, então, Alexandre, Sim, dando certamente. continuidade. Então, eu queria explorar três temas. A primeira é a cefaleia da mulher. Outro tema que eu gostaria de Uhum. comentar é sobre a trombose do seio venoso, que é algo muito raro, mas Uhum. de uma Sim. importância muito grande devido ao risco, né, de levar a Uhum. sequelas muito graves. E outra, comentar alguns pontos sobre o Alzheimer, né, que é uma doença que Sim. vem crescendo aí nos últimos anos pelo ganho da maior longevidade das mulheres. Em relação à Sim. Perfeito. enxaqueca, eu vou fazer uma breve apresentação e depois a gente já abre com uma discussão, uma visão aí Sim. do neurologista. Tá? Então, a gente sabe que a enxaqueca é muito relevante, 14% das pessoas sofrem dessa situação e é 3 a 4 vezes mais frequente nas mulheres do que nos homens. Sim. Então, isso acaba apontando pela possibilidade de um efeito hormonal.
E Sim. dentro das teorias que existem, supõe-se que a queda do estrogênio na oscilação do ciclo hormonal de uma mulher seja o fator causal da enxaqueca. Então, por isso que ela é mais comum no Uhum. período pré-menstrual, e nessa fase existe realmente uma redução, né, do nível estrogênico, e também na fase perimenopausa. Uhum. E outra coisa, o estrogênio modula também a dor. Né? A gente sabe que Sim. ele pode agir nos receptores, né, opioides, ele tem presença de receptores no gânglio trigeminal, Sim. e inclusive alguns autores até falam que a enxaqueca relacionado ao ciclo menstrual é uma enxaqueca especial, porque normalmente são enxaquecas que Sim. devem ser tratadas de modo um pouco diferente. E aí eu gostaria que você já comentasse a sua vivência, a sua experiência em relação à enxaqueca. E muitas vezes é aquela paciente que procura vários médicos até encontrar alguém que vai entregar uma solução a ela. Perfeito. A influência dos hormônios sexuais no desenvolvimento do cérebro, ela é clara e inequívoca, né? Desde o do próprio embrião, essas substâncias aí estão lá dentro do cérebro, estimulando o crescimento do neurônio, estimulando a conexão entre os neurônios e influenciando inevitavelmente aí no desenvolvimento do ser humano como um todo. No cérebro, em regiões muito importantes, principalmente relacionadas com humor, atenção, processamento de emoções e também aí com a região trigeminal, que é importante para a cefaleia, a gente tem receptor estrogênico. No cérebro, o estrogênio parece que tem um efeito protetor para enxaqueca, ou seja, ele em níveis mais altos ajudaria a evitar crises de enxaqueca, então, portanto, na sua queda, é esperado que você tenha mais crises de enxaqueca. Entretanto, algumas mulheres sentem justamente o inverso. A reposição do estrogênio, a presença do estrogênio a mais, produz mais crises de enxaqueca. Então, isso leva a gente a entender que o motivo pelo qual a enxaqueca. Oi, Alexandre, deu uma cortada no seu sinal. Eu vou pedir para você repetir quando voltar. E agora, Concluir a sua ideia. Voltou agora, se puder voltar. Você perfeito. comentou que algumas mulheres têm mais enxaqueca devido à ação estrogênica, outros pela falta. Se puder continuar com o seu raciocínio, eu Exato. agradeço. Na maior parte das vezes, a presença de níveis mais altos de estrogênio é protetora para enxaqueca. Entretanto, algumas mulheres, quando usam pílula anticoncepcional, quando estão com níveis de estrogênios mais altos, passam a ter mais crises de dor. Então, o motivo pelo qual a enxaqueca acontece, ele é um pouco mais complexo, ele passa pelo estrogênio, mas ele acaba não sendo o único fator determinante, né? Existem outras substâncias, outros fatores que estão aí permeando a situação, né? E comentando também sobre o fato da enxaqueca exclusivamente da menstruação, a enxaqueca catamenial ser uma entidade diferente, isso pode ser entendido também dessa forma, tá? Entretanto, o mais frequente é que a gente tenha mulheres com crises de enxaqueca não relacionadas com o período menstrual e com piora da dor no período menstrual. Esse é o mais frequente do consultório. Tá ótimo. Existe uma teoria comentando que a enxaqueca sem aura, aí eu acho que vale a pena a gente, né, explicar o que vem ser a áurea. Ela pode eventualmente estar menos relacionado com, pode, quer dizer, melhorar com estrogênio terapia e com aura normalmente Uhum. acaba piorando. Eu não sei o quão, né, verossímil é essa informação. E eu gostaria que você comentasse, Alexandre, o que vem ser uma aura e qual que é a importância da aura no diagnóstico da enxaqueca. Perfeito. Estatisticamente, 80% das pessoas vão ter enxaqueca sem aura e 20, 30% terão enxaqueca com aura. A aura, a gente define como um sintoma neurológico, de cunho neurológico, que precede a crise de dor. Dura em torno de 30 a 60 minutos,
Terminada a aura, você tem um período assintomático e então vem a crise de dor, tá? Neurologicamente, a gente concebe a aura já como uma crise de enxaqueca, tá? E a aura, ela é a manifestação da alteração elétrica que acontece no cérebro, característica da crise de enxaqueca, tá? Então, quais são Perfeito. esses sintomas e o que o paciente experimenta? Primeiro pode ser o tal do escotoma cintilante, que são brilhos na vista, tá? Então, vê pontos luminosos no seu campo de visão, principalmente na periferia. Outras pessoas têm o que a gente chama de realce de fortificação, que é uma visão distorcida com figuras geométricas coloridas no canto da visão, prosseguindo com a perda do campo visual. Então, progressivamente, você tem uma borda de um raio todo geométrico, e então você vai perdendo o campo visual. Podem ter outras auras, mas essa é a mais frequente e a mais típica, tá? A importância disso, principalmente para a mulher jovem, é que a enxaqueca com aura confere um risco maior de você ter um evento cerebrovascular, de ter um AVC, de ter um derrame, tá? E, por exemplo, mulheres que usam combinado estrogênio mais progesterona, que tem enxaqueca com aura, tem até 7 vezes mais risco de ter um AVC. Meu Deus, fiquei muito assustado, nunca mais vou usar anticoncepcional na vida. Calma, tá? Lembrando que esse dado de 7 vezes mais é risco relativo, ou seja, relacionada com mulheres normais, sem a enxaqueca, o seu risco é 7 vezes maior. Mas o risco de ter um AVC numa fase muito precoce da vida, quando você é adulto jovem, é um risco muito pequeno. Então, imagina que o meu risco de ter um AVC quando jovem, abaixo de 45 anos, é 1 grão de areia. Multiplicando, você vai ter 7 grãos de areia na sua mão. Continua sendo muito pouco, mas já é um fator importante que a gente precisa conversar com a paciente. E aí, o ginecologista, no caso, antes de prescrever o anticoncepcional, é importante investigar um pouquinho se essa paciente tem alguma história de dor de cabeça recorrente e se essa dor é precedida de algum sintoma estranho ou de algo que chame a atenção. Porque aí, para essa mulher, caso a gente decida prescrever hormônio estrogênio mais progesterona, seria muito importante manejo de outros fatores de risco para o AVC. Por exemplo, sedentarismo, tabagismo, obesidade e outras coisas que vão multiplicar ainda mais esse risco. Complementando, realmente, Alexandre, de acordo com as diretrizes da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, é proibido prescrever anticoncepcionais orais que contenham estrogênio em pacientes tabagistas acima de 35 anos. Uhum. Então, aí a gente vai buscar alternativas somente com progesterona ou, eventualmente, aí um DIU como método Sim, anticoncepcional. Mas realmente é muito complexo esse equilíbrio, né, em relação a prescrever ou não prescrever, sim, porque a gente sabe que, infelizmente, toda a medicação, se a gente prescrever uma Novalgina, pode, né, ter uma sim, reação e, infelizmente, a gente muitas vezes acaba sendo surpreendido, né, com algumas situações que a gente enfrenta no dia a dia. sim, sim. E, por outro lado, o anticoncepcional, assim, só para mostrar a visão do ginecologista, Uhum. faz parte do nosso arsenal para diversas situações. Então, para pacientes, né, não somente para anticoncepção, mas pacientes que querem reduzir o seu volume menstrual, é muito Sim, utilizado. Outro propósito para TPM, outro sim, propósito que acaba ajudando também é na endometriose. Isso sim, onde eu fiz o meu mestrado, doutorado, pós-doc. Então, realmente, a endometriose a gente acaba prescrevendo com bastante frequência, né, sim, os progestágenos. E realmente, a gente de vez em quando tem que olhar para essa questão desse risco, né, de estar sim, prescrevendo alguma medicação
ter alguns cuidados previamente à medicação, porque eu vejo que muitos colegas simplesmente, né, fazem um atendimento um pouco mais rápido, um pouco mais curto, acabam prescrevendo e não identificando eventualmente alguns riscos, né, que a paciente pode ter ao Sim, utilizar determinada medicação. E eu acho que isso que você pontuou é extremamente válido, relevante e concordo plenamente. É que eu é, tô, eu tô rindo porque, na verdade, eu lembro de um colega neurologista que atendia no mesmo serviço que o meu, e era engraçado. A paciente ficava com dor de cabeça após o uso da pílula, passava com ele, suspendia tudo, e a paciente voltava depois de 6 meses com uma endometriose gigantesca, e falava, bom, agora vamos lá, vamos ter que resolver. Acho que faltou, de certa forma, um pouquinho dessa comunicação, e isso foi um dos principais sim, motivos para falar, não, eu preciso conversar com o neurologista, né, fazer essa live, tá, para que as sim, pacientes possam, de certa forma, né, saber que a gente tem podemos chegar num ponto aí de sinergismo, né, em relação sim, sim. ao cuidado, né, dessa parte. Então, um outro Eu, ponto, caso, eu pode falar, particularmente Alexandre. eu sou muito adepto da cartinha, né? Eu adoro escrever uma cartinha quando eu quero conversar com algum colega que eu não conheço pessoalmente, obviamente, para trocar essas ideias. E eu acho que ajuda muito, porque em situações em que você tem uma endometriose grave, e que você precisa muito usar aquele hormônio, muitas vezes eu já perguntei para o ginecologista, me fala o seu grau de necessidade e eu corro atrás aqui da minha parte, né? Porque se eu preciso muito fazer esse tratamento hormonal para evitar uma complicação da endometriose que pode até levar à infertilidade, calma lá, vamos salvar o futuro reprodutivo dessa paciente e eu corro atrás com as minhas técnicas de controlar a enxaqueca. Outro assunto que eu acho importante a gente comentar é que a pílula anticoncepcional ela é muito normalizada na vida da mulher. Tanto que você pergunta para a paciente: você toma alguma medicação? Não, doutor, eu não tomo. Mas você toma anticoncepcional? Sim. Então, a pílula anticoncepcional perdeu um pouco essa capa, essa visão de remédio e virou uma coisa muito natural. E eu imagino que seja relativamente frequente mulheres procurarem pílula sem receita e vai usar, porque pede um conselho, qual a pílula que você usa? Eu uso tal, eu gosto muito dessa. Tá bom, vou na farmácia e compro. Não passou por uma avaliação médica para ver fator de risco. Você fuma, você não fuma, você faz atividade física, você não faz atividade física, quando você está pesando, está obesa, não está obesa, para a gente poder manejar esses problemas médicos e manejar essa medicação que você está prescrevendo, que é a pílula. Ótimo. E Alexandre, eu queria que você falasse de modo bem genérico, claro que o propósito, né, estamos aqui numa live pública, então não é o Uhum. propósito de fazer uma consulta, né? Mas dentro das medicações que nós dispomos de enxaqueca, quais são aquelas que você utiliza com mais frequência? É, Tanto na fase aguda quanto na prevenção, assim, só para a gente fazer um sobrevoo, para a gente entender um pouquinho essas opções. vamos lá, começando com. Vou dividir então em tratamento sintomático. O que eu tomo quando eu tenho uma crise de enxaqueca, quando eu estou com dor? É uma gama gigantesca de medicações. Você pode usar analgésicos comuns, dipirona, paracetamol. Você pode usar anti-inflamatórios, ibuprofeno, naproxeno, cetoprofeno e aí vai. Você pode usar corticoides, geralmente dexametasona, prednisona e toda uma gama. Você pode usar os triptanos, sumatriptana, naratriptana, rasatriptana e aí vai. E também existem algumas medicações controladas, como a clorpromazina, que geralmente é o neurologista que vai indicar, porque é uma medicação controlada, tá? Medicações preventivas, aquela que eu tomo todos os dias para reduzir a quantidade de dor que eu tenho ao longo do mês, ao longo da minha vida. Carro-chefe
primeira escolha, aquelas primeiras opções. Beta-bloqueadores, propanolol, anticonvulsivantes, geralmente o topiramato é uma das primeiras escolhas, e antidepressivos, que o carro-chefe acaba sendo amitriptilina e nortriptilina. Outras medicações mais recentes, a gente tem a candesartana, que é um remédio para pressão arterial, mas que teve efeito comprovado para reduzir enxaqueca. Outro anticonvulsivante é o ácido valproico, tá? Que na mulher tem um uso que tem que ter cuidado, porque dá malformação fetal, então cuidado, né, no uso do valproato durante a vida reprodutiva. Depois, modernamente, a gente tem outros antidepressivos, como a venlafaxina, que tem bastante evidência, que é um ótimo remédio, e também a duloxetina, tá? Passando disso, a gente tem as medicações injetáveis. A mais antiga injetável é a toxina botulínica, tá? E modernamente a gente tem os anticorpos monoclonais. Eronomab. Erenumab, fremzumab, galcanezumab, que são as 3 medicações injetáveis disponíveis no Brasil para prevenção de enxaqueca. E eu acho que por ano que vem está chegando mais um, é o eptinezumab. Tá ótimo. Bom, só que é o seguinte, eu estou muito preocupado em relação, né? Muitas pacientes hoje em dia acabam de certa forma, então eu vou tomar isso, vou tomar aquilo, tá? Eu vou fazer um alerta mais uma vez. É muito importante a avaliação do neurologista, tá? E mesmo porque muitas vezes a paciente chega aqui com uma enxaqueca, né, resistente a todos os tratamentos, e fala, olha, tem alguém que estudou muito mais que a gente, tem muito mais Sim, bagagem que a gente para fazer esse tratamento, que é o neurologista. E muitas vezes a paciente acaba, de certa forma, facilita aí minha vida, prescreve alguma coisa. E a gente viu só pela gama de medicações que sim. o neurologista dispõe, isso significa que talvez nenhuma é perfeita, porque se existisse aquela medicação perfeita, não havia necessidade de a gente progredir com outras opções. E aí, para cada paciente, ela vai se adequar, se individualizar da melhor a uma determinada medicação. Então, esse é um recado que eu queria deixar bem claro aí para os pacientes, né? Para ter eficácia, tá? Isso que é importante aí no tratamento, né, da enxaqueca. E outra Exatamente. dúvida, Alexandre, A gama de opções para tratamento é muito grande. Cada uma delas tem um efeito colateral diferente, tem riscos diferentes e a gente precisa compartilhar essas informações. Caminhar, trilhar esse caminho sozinho, recomendo que não seja feito, né? E realmente que seja procurada ajuda médica para orientação e para você seguir ao longo do tempo, porque frequentemente você não acerta da primeira vez, você usa um remédio, tem efeito colateral, ou a pessoa não melhorou da enxaqueca por conta disso. Então, a gente precisa ter essa conversa para acompanhar. perfeito. Aí, Alexandre, uma outra dúvida. Uma vez que a paciente tem uma enxaqueca e chega ao seu consultório, o diagnóstico é somente por meio da história clínica, do exame físico, ou a necessidade de alguma complementação com exames subsidiários, aí, uma ressonância, exame de sangue? Essa é uma ótima pergunta. As pessoas acham, o senso comum diz que a gente precisa fazer um exame ou de ressonância ou de tomografia para comprovar que eu tenho enxaqueca. Não, isso é mentira, tá? O diagnóstico de enxaqueca é um diagnóstico eminentemente clínico, tá? É através do padrão de dor que a pessoa apresenta, é apesar do que ela sente, tá? Então a gente não precisa de exames para comprovar que uma paciente tem enxaqueca, tá? Para que qualquer paciente tenha enxaqueca. Exemplo, hoje eu atendi no consultório, primeira vez, um homem de 45 anos que tem uma história de uma dor de cabeça recorrente desde a adolescência, típica de enxaqueca. Pulsátil, a luz incomoda, o barulho incomoda, tem náusea, tem vômito, pior com a atividade física. Essa pessoa não precisa de exame de imagem. Ele precisa ser apenas tratado. Por quê? Porque é uma dor de cabeça estável ao longo de anos, de décadas, nunca mudou, nunca foi diferente, então não tem motivo.
O exame de imagem ou exames de laboratório só se justificam se você tem uma mudança do seu padrão de dor, ou se você tem o aparecimento de uma nova dor que não existia anteriormente. Nesses casos, você precisa, e o objetivo não é confirmar que eu tenho enxaqueca, é descartar que eu tenho outras doenças. Tumores, aneurismas, meningites, inflamações mil ou outras coisas que podem causar dor de cabeça. E hoje em dia, a Covid, a Perfeito. gente vê que dá muita dor de cabeça. Tá. Eu acho que outro ponto importante, Alexandre, a gente comentar para os pacientes é que, eventualmente, a enxaqueca ela pode piorar ao longo dos anos. Sim. E aí, quando eu estou na fase da crise aguda, eu sou uma pessoa que tem enxaqueca, tá? Então, eu sou um paciente, tá? Nesse ponto também. E aí eu utilizo um triptano, enfim. E aí eu percebo que quando eu perco o timing, eu tomo um pouquinho depois do início da crise, eu acabo tendo mais resistência à melhora da dor de cabeça. Agora, a minha dúvida também, além, isso eu acho que já está bem claro, né, que você tem que entrar precocemente, né, com a medicação assim que houver uma ameaça do início, né, da cefaleia, da dor de cabeça, dos sintomas, enfim. Um outro ponto é, se a paciente ela for, de certa forma, deixando evoluir ao longo dos anos, ela tende a piorar do que você fazer um tratamento precoce e preventivo? Eu acho que tem duas questões importantes nesse assunto. Primeiro, vamos falar sobre a crise aguda. Então, eu tenho enxaqueca e eu comecei a sentir dor, tá? A conduta melhor, ideal, é que a gente medique para a dor, ou seja, eu vou usar uma medicação sintomática logo no início. E o que eu explico para os pacientes é que a enxaqueca é o fogo no palheiro. Se eu tenho um copo d'água na minha mão e apago esse fogo logo no começo, eu vou ter sucesso em apagar o fogo. Se eu deixo o fogo se espalhar, o meu copo de água não vai fazer nem diferença e eu vou precisar de muito mais medicação. Então, para o paciente que já tem enxaqueca e você está sentindo dor nesse momento, o ideal é não esperar e já ser medicado, tá? Agora, indo para a segunda parte da pergunta. Ao longo dos anos, se a gente não trata, se a gente não cuida, se a gente não está acompanhando, você pode evoluir para um quadro que nós chamamos de enxaqueca crônica, tá? O que é enxaqueca crônica? A definição é: a pessoa tem 15 ou mais dias de dor por mês por pelo menos 3 meses, tá? Então você tem dos 30 dias do mês, em metade dos dias você vai ter uma crise de dor, uma crise de enxaqueca. Então, essa é a definição de enxaqueca crônica, tá? Existem motivos para a cronificação da enxaqueca, tá? E o uso excessivo de remédios analgésicos pode ser um fator que leve a essa situação, tá? Por que eu estou explicando tudo isso? A automedicação para enxaqueca é o seu maior inimigo, tá? Então, é importante que o paciente de enxaqueca ele seja acompanhado para que ele não entre no uso excessivo de medicamentos e a gente lance mão das medicações preventivas, tá? Para evitar que você comece uma crise de dor ou para evitar que você tenha dor. Perfeito. Muito, muito interessante aí seu apontamento, mais uma vez, Alexandre. Aí, em relação aos tratamentos coadjuvantes, né? Obviamente, a gente pensa logo em tratamento, né? Pensamos na farmacologia. Mas o que Uhum. mais pode ser recomendado ao paciente que sofre de enxaqueca em termos de mudança de estilo de vida, de rotina, que de alguma maneira reduzisse as crises, assim, de modo genérico, como uma Vamos dica? lá. A primeira coisa, Oi, agora Alexandre, voltou. perdão, caiu aqui o sinal, mas Voltou. estamos de volta. Bom, vamos lá. Qualidade de sono, tá? Sono bom não é dormir 8 horas por noite, tá? Sono bom é dormir a quantidade de horas que seu corpo pede
e acordar tendo a sensação de estar descansado, de estar com as energias recuperadas, tá? Essa quantidade pode variar de 6 até 12 horas. E isso é uma característica genética. Então, sono de qualidade. Segundo, atividade física, tá? Atividade física é fundamental para o controle de situações dolorosas, desde fibromialgia até dores articulares e, inclusive, enxaqueca. Segundo, controle do peso. A gente sabe que pessoas mais obesas, elas têm a tendência de sentir mais dor. Terceiro, quarto, na verdade, manejo do estresse, tá? A gente sabe que a gente não sabe muito bem se é causa ou se é efeito, mas as pessoas que têm dores, que têm frequentemente dor ou que sofrem com alguma situação dolorosa, têm mais sintomas depressivos, têm mais sintomas ansiosos, tendem a ter mais estresse. Então, o manejo do estresse é muito importante, tá? Então, via de regra, essas são algumas. E para terminar, eu acho que uma alimentação saudável, e alimentação saudável, não estou falando de cortar glúten, de cortar lactose, não. Alimentação saudável é evitar alimentos ultraprocessados e dar preferências para alimentos in natura, frutas, verduras, legumes e deixar os doces, etc., bem mais para exceção. E a armadilha da TPM, né? Porque a mulher nessa Exatamente. fase, ela fica com uma fissura, né? A chocolate, doce, aí se enche de doce e chocolate e acaba tendo mais risco, né, de ter enxaqueca em função disso, né? Pelas metilxantinas também, né? Exatamente, mas é interessante que a TPM ela acontece justamente no momento em que você tem uma redução aí do estrogênio. E o estrogênio no cérebro tem uma situação, tem uma função de aumento de serotonina, de aumento de Perfeito. bem-estar, de aumento de ânimo. E aí, quando você entra na TPM, você tem justamente essa baixa de energia, essa baixa de bem-estar, essa baixa de satisfação. E você tenta repor essa satisfação de outras formas. E às vezes o alimento doce, o chocolate, né? Ele tem essa função de tentar reestabelecer esse equilíbrio que está sendo perdido simplesmente pela flutuação do estrogênio. Ah. E Alexandre, agora uma curiosidade minha que me aconteceu. Você viu mais enxaqueca nessa fase de pandemia, com as pessoas em casa, sem atividade física, aquela alimentação? Sim, a gente percebeu uma piora. Muitos pacientes meus que estavam bem controlados da sua enxaqueca, bem estáveis das suas crises, passaram a experimentar muito mais crises, tá? De dor. Mas, paralelamente a isso, você teve aumento do sedentarismo, você teve aumento do peso, você teve piora da alimentação, você teve piora da qualidade do sono, você teve um aumento do estresse, estresse com trabalho e tudo mais. Então, assim, aumentou a crise de enxaqueca, mas também todas as outras coisas vieram juntos, que são fatores já conhecidos que não são bons para o controle da dor. Perfeito. Alexandre, já te explorando, tá? Vou dizer dessa forma, porque realmente eu estou fazendo muitas perguntas. Se estiver te Não, incomodando, você me avisa, vamos por lá. favor. Bom, gestante com enxaqueca, qual a alternativa? Bom, o ideal seria que a gente programasse o tratamento dela antes da própria gestação, para que a gente não fosse pego de surpresa, por exemplo, de uma mulher usando o ácido valproico para enxaqueca e de repente se encontra grávida. Tem algumas alternativas, assim, enxaqueca na gestação. Ela geralmente piora no primeiro trimestre, tende a melhorar no segundo e no terceiro trimestre e piora depois no puerpério, depois do parto. Então vai ter esse componente. É um grande desafio, tá? E algumas possibilidades que surgem aí na nossa visão, principalmente para o primeiro trimestre, geralmente é um antidepressivo,
tá? Que surgem no nosso campo. Mas eu acho que isso tudo tem que ser muito bem negociado, porque a gente sabe que toda medicação tem uma margem, tá, para risco na gestação. Então, tudo isso eu acho que tem que ser muito bem pesado entre o neurologista e o ginecologista obstetra que está seguindo essa paciente. Mas o ideal mesmo, eu acho que seria tentar ao máximo programar a gestação. Perfeito. E na fase aguda, Na triptanos. fase aguda, a gente tem os analgésicos, dipirona principalmente, corticoides, que são bastante efetivos, e o uso de algum opioide, por exemplo, o tramadol, que para enxaqueca não tem um efeito tão bom. Perfeito. Muito bom. A ergotamina não tem mais sido usado, que eu vi que você não citou ela, ou ficou A já ergotamina, na história do a passado? ergotamina, ela está presente, ela é citada ainda como arsenal terapêutico. Entretanto, o perfil de efeitos colaterais dela é um pouco desfavorável quando a gente compara com outras medicações. Então, eu particularmente uso muito pouco pelo perfil de efeito colateral, tá? Mal-estar, náusea e outras coisas aí que acontecem por conta da medicação. Então, é uma coisa que eu uso pouco, mas está descrito na literatura, com certeza, mais antiga, enfim. Perfeito. Bom, Alexandre, eu acho que a gente comentou bastante assuntos, né? Se gostaria de concluir alguma coisa em relação à enxaqueca, para a gente comentar para o próximo assunto, eu queria falar sobre trombose do seio venoso. Perfeito. Eu acho que de enxaqueca a gente fez uma boa cobertura aí de todos os temas, né? Como que é diferente na mulher, medicações de uso, como se comporta na gestação. Mudando de assunto, trombose venosa cerebral. O que é esse negócio que nunca ninguém ouviu falar? É realmente uma doença mais rara, tá? Ele é um tipo de AVC, é um tipo de doença cerebrovascular, que nada mais é que a trombose, ou ação do sangue, dentro das veias do cérebro, tá? Basicamente é isso. Que tem a ver trombose venosa com mulher? Um dos principais de risco identificados, né, para se ter uma trombose venosa é exposição a hormônio, especialmente o estrogênio. Isso acontece na gestação e puerpério, tá? E por conta do uso de hormônio exógeno, tá? Esse ele vale tanto para mulheres cis e mulheres trans, tá? Então, a mulher trans que está em terapia hormonal também está exposta a esse risco de trombose cerebral, tá? Mas realmente é uma doença mais rara e, enfim, por isso que não é conhecida das pessoas. Bom, assim, o que eu tenho de estatística é 3 mulheres a cada 100 mil mulheres por ano tem a trombose Isso. venosa profunda, né? Então, realmente é muito baixo. Agora, o que preocupa em relação a essa situação é a gravidade, tá? Porque quando acontece, eventualmente, né, pode, infelizmente, existe um risco de óbito, tá, em torno de 10%. Sim, Mas, felizmente, uma vez feito o diagnóstico precoce, né, feito o tratamento, acaba tendo aí uma recuperação de 80% das pessoas com essa situação sem nenhum déficit neurológico, físico, né? exatamente. E, É, e aí, assim, a... Oi, acho que travou oi, de novo. Alexandre, numa cortada, você estava concluindo ou comentando alguma coisa? Por Tá, favor, continue. isso. Realmente a trombose venosa é uma doença que a gente considera de bom prognóstico, tá? Porque tem uma baixa taxa de mortalidade e uma baixa taxa de incapacidade grave, tá? Um ponto que eu queria só ressaltar, apesar de tudo isso, tem alguns estudos que nos mostram que de 40 a 50% de todas as pessoas que tiveram trombose venosa não voltam
voltam ao mercado de trabalho. E geralmente eles não voltam por conta de sintomas residuais neuropsiquiátricos. Depressão, ansiedade, dificuldade de raciocínio, dificuldade de cálculo. Então, o prognóstico da trombose varia um pouquinho de o que você observa no pós-trombose. Né? Se a gente observa, ando, não ando, sou independente, não sou, sou independente ou sou dependente por conta de uma sequela neurológica, realmente é uma doença de bom prognóstico. Se a gente olha coisas mais sutis, parece que a consequência é um pouco maior e ainda não se entende muito bem por que, que essa diferença acontece, né? Por que, que uma pessoa que está completamente independente, digamos, neurologicamente normal, passa a ter esses problemas mais sutis de depressão, de ansiedade, de dificuldade de raciocínio, dificuldade de cálculo. Isso ainda não é muito bem entendido. Eu não estou ouvindo. Agora? Agora sim. Alô? Melhorou? Pronto, Tá Pedro. ótimo. Acho que é o Sim. sinal aqui do fone, perdão. É, em relação à trombose venosa profunda, aí o ginecologista é o bandido. Eu vou Uhum. assumir isso porque a gente prescreve, né, e a gente sabe que 80% das causas da trombose, né, venosa cerebral é em decorrência aí do tratamento medicamentoso. Por outro lado, é uma doença muito rara. Então, Sim, por isso a gente acaba não investigando. Se a gente colocasse assim uma ótima prática para que a paciente consiga reduzir esse risco, né, de ter essa situação antes de prescrever a pílula, não existe a recomendação da FIGO, né, a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, nem da FEBRASO, isso. de você pesquisar se a paciente tem tendência de trombofilia ou não. Você pergunta, está lá no meu questionário, né, do dia a dia, perguntar, alguém na sua família já teve trombose? A paciente fala não. E isso daí já é critério suficiente para eu poder prescrever a pílula para essa paciente, desde que ela não tenha nenhuma contraindicação. Mas se a gente for pensar em uma prática, né, vamos dizer, pragmática, onde eu vou ter um pouco mais de certeza, vale a pena a investigação de trombofilia? Ou, após a prescrição, quais são os cuidados que eu tenho que estar recomendando a essa paciente para que ela esteja atenta na possibilidade de estar com uma trombose venosa cerebral? Perfeito. Primeira parte da resposta sim, a neurologia concorda com a Febrasgo e com todas as instituições da ginecologia. Não está indicado a triagem de trombofilias para prescrever-se um anticoncepcional na ausência de histórico pessoal ou familiar, tá? Se você não tem histórico pessoal, não tem histórico familiar, não tem que ser investigado, tá? Por que isso? Não. Primeiro, se você investigar e todos os seus exames vierem normais, isso não exclui a possibilidade de você ter uma trombose no futuro, tá? Por quê? Porque toda a cascata de coagulação, todo o processo de coagulação sanguínea não é 100% conhecido. Então, existem fatores que interagem com o hormônio exógeno, com a pílula, que a gente ainda não conhece. Mas a gente sabe que a ausência de histórico pessoal e familiar é suficiente para nos dar segurança, tá? O que a gente precisa falar para a paciente para que a gente diagnostique precocemente a trombose venosa cerebral? Comecei a tomar a pílula e estou tendo uma dor de cabeça nova, diferente das dores de cabeças anteriores, que seja persistente, que seja persistente ao longo dos dias, que vá piorando ao longo dos dias, que você toma a medicação, a dor não melhora completamente, e então volta a dor assim que você passou o efeito do remédio, você deve procurar um serviço médico, você deve procurar uma unidade de emergência para ser examinada pessoalmente, tá? Então, isso é fundamental. Então, a mudança da dor de cabeça, essa dor que vai piorando ao longo do tempo, é isso que vai ser a principal marca da trombose venosa.
E após a prescrição da pílula, a paciente começou a utilizar, fazer uma dosagem de dedímeros. Eu sei que, assim, eu estou inventando aqui, não existe nenhum Aham. protocolo, né, que... Mas, assim, pensando do ponto de vista teórico, talvez valesse a pena para a gente... Porque aí a gente já veria o risco da trombose venosa profunda em membros inferiores, membros superiores e, inclusive, a parte cerebral. Assim, uma ideia. Estou aqui... Não, não. Não valeria a pena, porque até hoje o dedímero não tem um papel importante no diagnóstico e no manejo da trombose venosa cerebral. Então, tem alguns estudos mais recentes que têm juntado um score de risco clínico, ou seja, um histórico da pessoa, com dosagem do dedímero, e que talvez isso ajude em alguns pacientes, tá? Mas ele sozinho acaba não tendo valor. Então, fazer o dedímero vai trazer uma falsa sensação de segurança e acaba sendo desnecessário. Perfeito, perfeito. Tanto é que não existe essa rotina, né, É, de fazer a dosagem do dedímero. Só para explicar para os pacientes, o dedímero ele é um subproduto da degradação do coágulo e quando ocorre uma coagulação dentro do vaso, aumenta-se o dedímero. E é utilizado como uma referência para trombose, principalmente nas pernas, né? sim, Agora, na parte cerebral, conforme o doutor Alexandre comentou, acaba não trazendo muitos subsídios, muitas informações do ponto de vista de diagnóstico. Agora, exatamente. assim, o que a gente tem de conceito como ginecologista? A paciente tomou pílula durante 2, 3 anos, e ela pergunta, ela viu uma matéria na televisão, no jornal, ou assistiu uma live como a nossa e falou assim, doutor, eu vi que a pílula pode dar trombose. Você acha que eu devo continuar ou não? Qual que é a nossa orientação como ginecologista? Normalmente a trombose ocorre no primeiro ano de uso, porque Sim. aí vai manifestar a predisposição dela, pelo menos no que se refere ao membro inferior. Essa informação, ela também é análoga na parte da trombose venosa cerebral? Se ela não teve no Existe uma primeiro ano, tendência, dificilmente mas ela vai ter. não é absoluta. Tá ótimo. E Existe de essa qualquer tendência, mas não é forma, absoluta. O que às vezes pode acontecer, e aí teorizando, ok, você tem usado o anticoncepcional, mas ao longo dos anos você passou a acumular outros fatores de risco. Começou a fumar, ficou sedentária, então isso também vai agregar risco. Então a gente tem que pensar no seguinte: uma situação que eu acho às vezes importante a gente refletir, ter uma opinião crítica, é aquela situação: por que estou usando a pílula? Né? É esse motivo. Para a gente saber se a cada momento eu devo manter ou não essa medicação. Né? Eu sempre busco, assim, sistematicamente fazer esse trabalho com os meus pacientes, com os pacientes que acompanham comigo, melhor dizendo. Ver qual o motivo de cada medicação e se esse motivo ainda está presente. E se eu posso retirar esse remédio em algum momento. perfeito. Uma ótima prática, Alexandre. Parabéns. Agora, o que acontece assim, em relação à trombose venosa cerebral? As opções via orais, tá, eles acabam, de certa forma, sendo absorvidas pelo sistema gastrodigestório, que vão até a primeira passagem hepática do estrogênio, que acaba aumentando os fatores de coagulação, deixando eles um pouco mais ativos. E as opções transdérmicas, seja injetável, seja o adesivo que a gente utiliza, ou anel vaginal, acaba não tendo essa primeira passagem Sim. hepática. E aqui a gente acaba reduzindo esse risco, né? Pelo menos seria uma forma de a gente tentar reduzir essa alternativa. Mas algumas pacientes acabam não se adaptando, Sim. né, às opções parenterais, né, em termos de tratamento, seja da endometriose, anticoncepção e tudo mais, e acaba mantendo aí a pílula bioral. E ela também, assim, só para a gente não satanizar, né, dizendo que a pílula realmente, e esse é um cuidado que a gente tem que ter, é algo ruim, tá? Porque se fosse realmente esse risco tão relevante, ela não seria vendido
né, na farmácia e você consegue comprar sem receita, né? Então, a única questão que a Exatamente. gente está, de certa forma, né, conduzindo aqui a nossa discussão é que é muito importante que a paciente, ao estar, né, tomando a pílula, prestar atenção no que está acontecendo com ela. Mesmo que ela não tenha um risco predisponente, ao aparecer um desses sintomas, eu acho que vale a pena aí ter essa avaliação, só para a gente não criar uma dissonância cognitiva, assim, de todo mundo que está Sim. tomando pílula, não, agora deixa eu ver se eu estou tendo essa situação ou não, né? Isso é um cuidado que a gente também tem que ter para não fazer um alerta, um alarde aí excessivo em relação a esse risco, né? Não, É, exatamente. A pílula é extremamente segura, né? Ela é uma medicação muito segura. Inclusive, acredito e com certeza muito mais segura que várias medicações neurológicas que eu uso no meu dia a dia. E eu acho que o principal ideia no final disso, a principal razão é olhe para si mesmo e tenha bons hábitos de vida, né? Então, estou tomando a medicação, estou aqui com a pílula, estou preocupada com a trombose. Tá, mas se preocupe também nos outros fatores do dia a dia que vão piorar a sua qualidade de vida. Sedentarismo, alimentação, tabagismo, obesidade, que tudo isso é muito relevante, é muito importante. perfeito, perfeito. E aquilo que a avó fala, né? Sim. Não, não, já fala, olha, coma bem, durma bem, né? Só que muitas vezes é difícil no dia a dia a gente conseguir incorporar todas essas esses bons hábitos, né, devido à nossa rotina. Muitas vezes a gente tem que Sim, fazer uma alimentação rápida, mas sempre vale aí a pena a gente fazer esses alertas. sim, exatamente. Bom, em relação à trombose venosa profunda, Alexandre, eu sei que você teve experiência aí na UTI. E eu gostaria que você, porque minha enfermeira que trabalha comigo agora, que é a Thalita, eu vou até citar o nome, falou que já trabalhou com você lá no Santa Paula, Hum, que bom, né? E ela só fez elogios aí, comentando, né, do seu que trabalho, que bom. você é uma pessoa muito inteligente, muito capaz aí na sua atividade profissional. E como que foi essa experiência aí de lidar com pacientes com trombose venosa em UTI? Foi algo muito dramático, né? Paciente jovem, com aquela situação. De tanto ter o contato hospitalar, né, o paciente na sua fase mais aguda, mas também muito no ambulatório, por conta da tese de doutorado, que é sobre trombose venosa, eu acompanhei ao longo do tempo. Na vida hospitalar, em geral, a história da trombose é uma história muito feliz. Porque o paciente você diagnostica, você trata, ele melhora e tem uma boa melhora, né, ao longo aí da internação. Então, é uma história que eu tenho lembranças muito mais felizes. Claro que tem casos dramáticos de óbito, de sequela, mas ainda bem que não é a maioria. Do ponto de vista ambulatorial, acho que as situações que mais me marcaram foram as experiências que eu tive de atender mulheres transexuais que tiveram trombose. E aí a gente entra naquele dilema em que o uso do estrogênio faz parte da identidade dela, né? Então, o quanto a gente vai pesar isso e o quanto a gente vai dividir esse risco com ela. Então, são coisas que me trazem uma marca no sentido de que foi necessário traduzir a ciência para a rotina humana, né? Traduzir a ciência para o humano e a gente dividir esse risco e acompanhar aquele paciente na jornada dele. Perfeito, Alexandre. Realmente são coisas que marcam, né, a nossa jornada profissional, alguns casos que a Sim, gente vive. E, infelizmente, assim, eu não tive nenhuma paciente que conscientemente entrou em contato comigo. Putz, doutor, você me passou a pílula, e eu tive uma trombose, né? É um fardo que, felizmente, eu não carrego, mas espero nunca carregar, mas a gente sabe que está exposto a essa possibilidade, né? sim, Então, sim, eu acho que a gente alertar
né, com diagnóstico precoce e a paciente não ter nenhuma sequela disso realmente é a coisa mais importante, né? Sim, com certeza. Uma outra questão é a fase do puerpério, né? Que são aqueles 42 dias após o parto, onde realmente existe um risco um pouco maior aí de acontecer uma trombose venosa cerebral. E por isso a gente acaba tendo um pouco de cuidado, só que algumas vezes a paciente que está com muita dor de cabeça após o parto, tá, a gente pensa assim, puxa, é uma cefaleia pós-sac. E eu Sim. conheço um caso que, na verdade, não era, que eu acompanhei de um outro colega, mas foi uma trombose do seio cerebral, né? Uma trombose venosa cerebral. E foi uma situação muito difícil, né? Porque a gente não vai pensar nessa possibilidade, né? Você vai dosar o dedímero nessa fase, está elevado no pós-parto, é Sim. normal, né? Foi feita uma cesárea. E aí a paciente levantava, tinha uma cefaleia, né, ortostática, né? Ao levantar tinha dor de cabeça e na verdade era uma trombose. Então, infelizmente, a gente está cheio dessas armadilhas, né, na medicina e é algo na qual a gente sempre tem que estar prestando bastante atenção. E muitas vezes foi um neurologista que avaliou e falou: olha, estou desconfiando dessa possibilidade. Eu acho que realmente o sinergismo aí, né, das especialidades, outras visões, outras opiniões diante de uma situação nos abre os olhos, tá, para abrir outros diagnósticos e esclarecer. Graças a Deus a paciente ficou bem, mas Sim. foi uma situação complexa aí que esse meu colega passou, né? Não, e com certeza. Muito bom. E nem critico a conduta. Mediante uma paciente que levanta e tem dor de cabeça depois que teve uma hack, obviamente, um dos primeiros diagnósticos que aparecem é a cefaleia pós-hack, né? Mas o que a gente sempre sensibiliza é tá com dor de cabeça, ok, vamos explorar um pouquinho mais esse sintoma e não fechar o diagnóstico em 5 segundos, né? Vamos dar chance para que o paciente conte para a gente o que está acontecendo e não fechar esse diagnóstico tão rápido. É verdade, Alexandre. Por isso que muitas vezes a gente acaba, né, precisando ter mais tempo no atendimento médico. Isso que é uma coisa que eu acho que falta muito, Sim, né, hoje em dia, isso né, a gente acaba é tendo um tempo fundamental. muito reduzido, né, com um número grande de pacientes, e isso acaba, de alguma maneira, né, diminuindo a nossa chance de explorar outras possibilidades, né, porque a gente já pensa logo, já Sim, conduz, e muitas vezes a gente tem que pensar um sim. pouquinho mais em algumas situações como essa daí que esse meu colega viveu. Não, Bom, certamente. Bom, Alexandre, em relação à trombose venosa cerebral, mais algum comentário? Se você tiver mais um Não, acho que a tempinho, eu queria gente, aproveitar. não, a gente já cumpriu, acho que nossa agenda da trombose. Tá. Eu vi que tem algumas pessoas, algumas, estou vendo aqui, algumas pessoas encaminharam algumas dúvidas e a gente Bom, vai comentar eles no final. Tudo bem, Alexandre? tudo bem, não, sem problema nenhum. Ah, tá ótimo. E agora eu queria falar de uma situação da mulher mais velha. Daquela paciente que já Sim, ultrapassou seus 60, 65 anos e começa a ter muito medo, muito receio de ter a doença do Alzheimer. Essa doença neurodegenerativa, crônica, irreversível, infelizmente, levando deficiência de memória, disfunção de personalidade. E como que a gente pode evitar o Alzheimer? É uma doença evitável? Não é evitável? bom, o que a gente tem de mais moderno em prevenção, digamos assim, de doença de Alzheimer? Antigamente, a gente tinha uma ideia meio fatalista. Ah, você tem a predisposição, você vai ter a doença. Hoje em dia, a gente sabe que a demência ela pode ser relativamente evitada, ou pelo menos o início dos sintomas podem ser postergados, mas isso depende de como você levou a sua vida, tá? Então, vou voltar de novo na
prática de atividade física. Então, se ao longo da sua vida você fez mais atividade física, você melhora o funcionamento cerebral e você joga o início de sintomas mais para frente. Alimentação, mesma coisa. Cuidados com a saúde, mesma coisa. Se você passou a vida inteira e não cuidou da sua pressão alta, e não cuidou do seu colesterol, e não cuidou de parar de fumar, e não cuidou do seu diabetes, você antecipa o início de sintomas. É como se você estivesse gastando a reserva de cérebro que você tem, tá? Então, claro que isso não é absoluto, claro que existe uma patologia, uma doença acontecendo, ela em algumas pessoas vai se manifestar, mas a gente consegue postergar isso e jogar o início dos sintomas mais para frente. Outras coisas que fazem muita diferença, quando a gente fala de demência, é atividade intelectual. Então, estudar, aprender coisas novas, fazer as mesmas coisas que você faz de maneiras diferentes ou de modos diferentes. E uma segunda coisa muito importante, convivência social, sociabilização, encontrar outros seres humanos, conversar com outras pessoas, ter outras trocas. Parece papo da vovó, parece papo de gente doida, mas não é. Isso foi comprovado cientificamente que pessoas que tinham todos esses hábitos, eles desenvolviam menos demência ou começavam a ter os sintomas mais tardiamente do que outras pessoas. Perfeito. Essa é a ideia da teoria da reserva cognitiva, Exatamente. na, na qual, né, muitos autores postulam e existem Uhum. muitas evidências apontando para que se você utiliza mais o seu cérebro como músculo, ele se fortalece e acaba, Exatamente. de certa forma, tendo menos risco de hipotrofia como o músculo, Sim, né, fazendo uma comparação. sim. E tudo isso é muito importante, né? O bilinguismo, né? Aprender outro idioma, isso realmente acaba desenvolvendo bastante, né, a mente. E é uma das justificativas, né? Muito embora a gente possa ser interpretado como uma questão meio de sexismo, mas Alzheimer, pelo menos aponta alguns estudos estatísticos, é mais comum nas mulheres, né? De a cada 3 pessoas com Alzheimer, estima-se que são 2 mulheres. Muito embora eu acho que esse número vai mudar ainda no futuro. Uma das hipóteses é que a mulher ela tem uma longevidade maior, Sim, então por isso ela teria um risco maior em função, porque a Alzheimer sim. ela vai aumentando esse risco conforme vai Conformidade. aumentando a faixa etária, né? E outro ponto também é a questão estrogênica, tá? Porque a mulher acaba entrando na menopausa, anteriormente a andropausa masculina, e tem muitas teorias apontando para essa possibilidade. Muito embora esse ponto existe muita controvérsia, né? Então eu vou Sim. dar a minha opinião de ginecologista em relação a isso. Em relação ao Alzheimer. Muitas pacientes falam, puxa, doutor, eu estou aqui procurando uma terapia hormonal, eu quero ter segurança, eu não quero ter risco de câncer, eu não quero ter risco cardiovascular, e ao mesmo tempo eu quero ter as minhas prevenções com a terapia hormonal. Em relação à osteoporose, em relação, né, a diabetes, em relação a essas outras doenças degenerativas. Assim, a opinião da corrente, tá, da ginecologia é que se você entrar com uma terapia hormonal numa fase precoce da menopausa, ou seja, após 50 anos, até 55 anos, que a gente chama isso de janela de oportunidade, você acaba reduzindo o risco de você ter Alzheimer numa fase mais adiantada da sua vida. Mas se você entra com uma terapia hormonal já mais tardiamente, esse efeito ele acaba não acontecendo, ele acaba se anulando, porque o estrogênio acaba levando algumas alterações neurológicas, aumento de sinapse, diminuição de inflamação. E outra questão também é que, com o passar do tempo, essa sinalização estrogênica no neurônio pode eventualmente estar reduzida. Então, não adianta eu ofertar o estrogênio a essa paciente se ela não consegue fazer sua ação biológica.
isso é mais comum, né, e mais preponderante numa paciente na perimenopausa. Então, eu acho que esse é um outro ponto. E outra Sim, questão também, talvez um pouco, né, do comportamento, é que antigamente o nível escolar do homem era maior do que a da mulher. Tá? sim. Muito embora isso já tenha mudado, inclusive minha turma, né, na faculdade tinha mais mulheres que homens. Foi a primeira, né, da Universidade Federal de São Paulo, da escola, em relação a essa, né, essa mudança, né, em relação, né, ao gênero e a questão, né, de importância de estudo. Então, eu acho que no final, tá, os trabalhos mais futuros vão ter o mesmo número de Alzheimer entre homem e mulher em função disso. Bom, Pode falar, Alexandre, fique à vontade. bom, a minha opinião nessa situação de prevenção de demência, de prevenção cognitiva, digamos assim, eu sou menos otimista ao uso de medicações específicas, de estrogênio ou outras condutas, eu sou menos otimista, porque o processo demencial é um processo muito complexo, tá? No sentido de que até hoje a gente não bateu o martelo sobre como e por que o Alzheimer acontece, né? A gente não bateu 100% e em termos assim do motivo, enfim. Então eu acho que é uma situação é, muito complexa, tá? E eu tendo a bater mais no martelo qualidade de vida, atividade física, atividade social, é, enfim, todas que eu já falei, porque nesse sentido a gente conseguiria atuar em diversas frentes diferentes e abarcar a complexidade do desafio que é um quadro demencial, que é uma demência de Alzheimer, por exemplo. Não, perfeito, Alexandre. Eu acho que é a visão, né, do neurologista e talvez a Sim, gente no afã, né, de falar, puxa, eu quero, né, de alguma maneira reduzir. Existem esses apontamentos em relação à terapia estrogênica na janela de oportunidade como sendo um fator sim, de redução. Mas ainda é um estudo que é muito longo, né? A gente vai dar agora e a gente vai ver algum resultado daqui 20, 30 anos. Todo estudo que demanda muito tempo, a gente acaba tendo, sim, né, os dropouts, né, de pacientes que vão saindo do estudo, que acontece alguma coisa, e aí a gente se perde um pouquinho em termos de resultado final. Mas pelo menos existe essa questão exatamente. do apontamento, mas realmente eu acho que se não é para comparar, né, olha, faça isso ou faça aquilo, tá? Eu acho que faça isso né? E aí a gente de alguma Sim, maneira tenta reduzir esse risco, muito embora a gente está longe de uma eficácia plena, né, no tratamento exatamente. de prevenção do Alzheimer. Exatamente. Bom, eu acho que a gente comentou de uma maneira geral, né, esses temas, já deu aí 1 hora de live, 1 hora e 8 minutos, eu estou vendo aqui, Sim, e eu vou responder algumas perguntas, né, que foram enviadas vamos aqui. lá. Deixa eu só pegar ela, só um segundinho, Alexandre. Vamos, sem problema. Tá, calma aí que eu estou abrindo aqui as dúvidas. Ainda há tempo, se as pessoas que estão acompanhando quiserem enviar mais alguma dúvida, por favor, fique à vontade. Vamos lá. Vamos Vamos tirar lá. A as Thalita, dúvidas aí do pessoal inclusive, que eu achei a minha importante. enfermeira, ótimo. Ela perguntou: e o Naramig, quando está na crise de enxaqueca do período menstrual, é bom, é uma boa alternativa? Ela pergunta. Sim, eu vou responder que é uma alternativa possível, tá? Mas a gente tem que saber para quem a gente está dando essa medicação. Os triptanos são medicações que podem aumentar a pressão arterial, que podem dar sensação de dor no peito ou pressão torácica. Então, é uma medicação possível, é uma medicação bastante efetiva, mas tem que tomar cuidado com a automedicação e para quem a gente está prescrevendo o remédio.
Inclusive os triptãs pode aumentar um pouquinho a pressão, né? Porque ela tem ação Exatamente. vasoconstritora. Então, precisa É sempre um estar princípio que a monitorizando gente a tem que estar pressão ao atento. utilizar a medicação, né? Exatamente. Bom, aí tem umas perguntas meio genéricas aqui. A Débora, uma paciente muito querida aí, minha, perguntou se vou assistir, mas enxaquecas não vou embora nunca, não aguento mais. Bom, Débora, tá aí a dica, doutor Alexandre É. Bossoni, tá? Passar aí com uma avaliação com ele, eu acho que aí depois a gente troca aí algumas figurinhas para Ah, tentar ajudar na só, melhora. só aproveitando a pergunta da Débora, é, dor de cabeça forte não significa que seja enxaqueca, né? Eventualmente, as pessoas podem ter outros tipos de dor de cabeça que não enxaqueca, que demandam tratamentos diferentes. Por exemplo, cefaleia em salvas, e outros dos 150 tipos aí que a gente da neurologia gosta de ficar classificando. Então, às vezes, a sua dor não é uma enxaqueca. Pode ser outra coisa, né? Então, é importante a gente ir no médico e vamos conversar, vamos entender o que você está sentindo, que você está dando o nome de enxaqueca. Não necessariamente é a mesma coisa que a gente médico entende como doença enxaqueca. Perfeito. Eu acho que a gente focou tanto em enxaqueca que a gente ficou com aquela tendência de achar que tudo é e não é, né? É, exatamente. Tem que realmente ser avaliado e aí o neurologista acaba, né, tendo a sua arte, o seu conhecimento aí para ajudar vocês. E eu tenho Outra uma pergunta? experiência. Ah, bom, vamos lá. Não, por favor, fique à vontade, Alexandre. Estamos aqui no bate-papo. Não, é uma experiência de uma paciente que acompanha comigo que é um pouco dessa história que a Débora trouxe. Eu trabalho, na verdade, com o esposo dela aqui no Sírio, e ele me comentou: minha esposa tem muita dor de cabeça, tem muita dor de cabeça, tem muita enxaqueca, e não melhora, tá sempre no hospital. Eu falei: passa no consultório, vamos lá, vamos conversar. E ela sentou na minha frente e falei: me conta, e aí, o que você sente? Ela foi contando a história, e de repente ela falou: doutora, dor ao redor do olho, e meu olho começa a lacrimejar, e etc. Eu falei: gente, isso não é enxaqueca, isso é uma cefaleia em salvas. A gente introduziu o tratamento para cefaleia em salvas e mágica melhorou. Então, na verdade, o grande problema foi um diagnóstico que passou, né? Que a gente não deu tempo para o paciente falar e o diagnóstico passou batido e, enfim. Aí, quando a gente pega esse gancho, a gente consegue ajudar, né? Então, não necessariamente é uma enxaqueca, mas pode ainda ser uma enxaqueca e a gente tem que aí resolver o que está acontecendo. Perfeito. E, só É, lembrando, Débora, um dos fatores de piora de enxaqueca e cronificação de enxaqueca pode ser o uso excessivo de analgésicos. Então, a automedicação faz mal. perfeito. Bom, outra pergunta da Mônica Brito, também é uma paciente que eu reconheci aqui pelo nome, e ela pergunta como se faz a correta reposição hormonal após os 50. Bom, Mônica, acho que já é uma pergunta um pouquinho fora, né, do nosso tema, mas eu vou responder brevemente. Com acompanhamento. Eu acho que isso que é importante antes de fazer qualquer terapia hormonal ou qualquer outro tratamento, né, fazer uma avaliação, saber qual é o propósito, qual é o objetivo daquele tratamento, seja em termos de prevenção, ou seja, em termos de melhora de qualidade de vida, fazer todos os exames. Então, é uma pergunta, né, um pouco genérica, mas enfim, eu acho que a gente tem que seguir sempre essa linha e eu acho que o Alexandre ele está bem alinhado dentro do que entendo de medicina também. Existe um grupo um pouco mais de um atendimento mais rápido, Alexandre, mas eu acho que a gente está bem alinhado aí na filosofia do atendimento. E eu gostaria de Uhum. agradecer mais uma vez, de coração, todo o seu tempo, né, de estar participando, de estar esclarecendo as dúvidas, inclusive elogiar aí a sua capacidade de comunicar, que realmente foi muito bom, foi excelente. E eu gostaria de um dia repetir essa live aí
com novos temas que a gente sabe que a gente explorou alguns, mas tem muitos temas que envolvem a neurologia, a ginecologia e a obstetrícia. Eu gostaria que só fizesse Não, suas com certeza. considerações finais e desejar aí a todos os nossos participantes e que nos acompanharam, agradecer aí de coração e uma boa semana aí para todos. Perfeito, agradeço muito a oportunidade. É muito legal poder comunicar dessa forma, de trazer um pouco de conhecimento. E eu acho que é a mensagem final que eu gosto de trazer. Primeiro, cuide da sua saúde como um todo, né? Não vamos reduzir a uma doença, reduzir a um remédio, não. Saúde é mais que isso, bem-estar é muito mais que isso. E nem só de remédio vive a saúde. A saúde é feita de muitas outras coisas que não apenas uma medicação, uma doença. E a segunda coisa, por favor, não se automediquem, não subestimem a dor que você sente, tentem buscar auxílio médico. Foi no médico, não gostou confortável, procure uma segunda opinião e não se automediquem, porque na maior parte do consultório, quando a gente fala de dor de cabeça, dos grandes trabalhos que eu tenho é resolver os danos da automedicação, especialmente com analgésicos. Então, por favor, tomem cuidado e procurem ajuda assim que começar a pegar aí né, quando começar a incomodar, por favor, procurem ajuda. Perfeito. Então é isso, muito obrigado, Alexandre, mais uma Muito vez. E nos obrigado. vemos em breve, tá? Eu já estou intimando aí para Claro, com uma nova certeza. live aí futuramente. Tá? Muito Então, tá obrigado e bom. boa noite. Boa noite, ótima semana. Obrigado.